Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É um prazer, né? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, né? Muitos hoje não estão nessa terra mais, outros estão doentes, precisando da nossa visita, outros nem estão fora do caminho, precisando que nós vamos lá levar a palavra do Senhor para animar eles, não é verdade? Hoje é um culto de missão, é um culto que move o coração de Deus, é verdade? Às vezes nós estamos meio dispersos, às vezes esquecemos do que a palavra diz a respeito do ID, a respeito da missão, mas hoje é um dia de lembrarmos, de trazer lembrança, o quão importante que fazer missão é verdade? Então que nesta manhã, os seus ouvidos, ele possa estar bem atentos às palavras, ao louvor entoado aqui hoje, para que nós possamos pôr em prática lá fora. Amém? A igreja aqui está passando esse processo para crescimento, para cada dia estar melhor. É verdade? Eu creio que essa igreja, cada dia, ela vai estar melhor. Ela vai estar sendo colocada nos lugares mais altos. Porque isso veio no coração do pastor. E o pastor, é dele que vem as primeiras direções, os primeiros feitos para fazer essa igreja, não é verdade? E se o coração dele está nisso, em crescer, em melhorar, em buscar, em fazer missões, eu creio que a igreja vai se atentar a isso. Amém? E nós iremos fazer missões, iremos fazer aprisco, iremos pregar o Evangelho de Cristo, né? E eu peço que você coloque a palavra lá em Salmos 49, né? Porque essa palavra, ela vai alcançar todo mundo. Ela vai alcançar do pobre ao rico, ela vai alcançar do branco ao preto. Essa palavra, ela tem alcançado a verdade, né? E eu creio que ela vai se estabilizar nessa igreja dessa forma também, amém? E aqui na palavra do Senhor fala assim, ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, que é humilde, que é grande, tanto o rico como o pobre. Amém? Essa palavra, vou pegar só essa parte, porque aqui o salmista ele está dizendo para todo mundo ouvir. É verdade? E esse salmo quer encaixar dentro desse culto de missão. Eu creio que através da sua boca, através do louvor, através dos seus pés, através do seu esforço, o mundo inteiro ouvirá a palavra do Senhor. Amém? Quem seja pobre, que seja rico, que seja branco, que seja preto, que seja no mais alto ou no mais baixo, a sua boca ela irá pronunciar o nome do nosso Deus, e todos ouvirão. Amém? Eu quero fazer uma oração, e eu creio, eu tenho fé que Deus ele vai agir. Deus ele vai trabalhar, irmão, através dessa oração. Aleluia. Eu creio que Deus ele vai sacudir essa terra. Mas está tão difícil, mas eu tento, mas não consigo. Irmãos, Deus nos chamou. Deus ele escolheu essa igreja, ele escolheu você que está aqui hoje. Não é em vão. Não é por acaso. Sabe, eu vejo aqui uma igreja grande, uma igreja com uma estrutura para fazer grandes coisas na terra. Mas só o espaço não adianta, só as cadeiras, só o som, só os instrumentos não adianta. Ela precisa de quem Deus chama. Eu vejo Samuel, aquela criança ali, aos cuidados de Eli ali. E Deus chama Samuel. Deus ele chama Samuel. Samuel escuta. Sabe, às vezes na nossa igreja nós estamos como Samuel.
Nós estamos sem intimidade, sem conhecer a voz de Deus. Samuel se levou de lá e chamou o Senhor. E Samuel volta a deitar. Deus está chamando a igreja. Amém, glória a Deus. E Samuel, quando ele deita novamente, a voz chama: Samuel, Samuel. Ele volta: Senhor, tu me chamou? Não, Samuel vai deitar. Não chamei não. Nós igrejas somos assim. Deus está chamando. Deus está nos convocando, Ele está nos chamando. E nós não atendamos a voz do Senhor porque esquecemos como a voz dele é. Mas pela terceira vez, quando ele chega até aquele homem e fala: tu me chamou, Senhor. Ele falou com ele assim, ó: quando essa voz chamar, ele diga: eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Será que nós podemos estar nessa posição hoje e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor? Quando essa voz chamar você no seu sono, ou que te chamar na rua, ou dentro da igreja, onde quer que você... Será que nós entenderemos a voz do Senhor? Será que nós podemos saber como a voz dele é suave, como que ela pode tocar dentro de nós e trazer mudança nesse mundo? Então que nesta manhã, os seus ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Que nessa manhã você se posiciona, eu me posiciono mais a ouvir a voz do Senhor, para que quando ela soar no meu ouvido eu poderei dizer: eis-me aqui. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui. Meu Pai, tu chamou, Senhor, tu escolheu. Senhor, o Senhor que falou Caleb, o Senhor que falou Thaís e os demais, eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te gerei. Meu Deus, que o Senhor comece a fazer essa obra grandiosa neste lugar, que o Senhor sinta-se à vontade em nos chamar e que nós também nos posicionamos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor, às nações. Ó Pai, as nações pode ser este bairro, pode ser escola, pode ser, meu Pai, aonde quer que nossos pés pisarem. Que nós sejamos diferença, que nós sejamos, meu Pai, usados pelo Senhor. Eu ministro, eu oro sobre esta igreja. Ó Pai, não no meu nome, mas no nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Que este nome há poder, e eu profetizo em nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pessoas serão curadas, transformadas, porque no teu nome há poder. E nós anunciamos o nome de Jesus neste lugar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, sinta-se à vontade neste lugar. Assim eu oro e entregue em tuas mãos para o louvor desta igreja. Entregue em tuas mãos, ó Pai, cada membro, cada família, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. O louvor está comportado. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Dessa mesma unção que nós estamos orando, que nós estamos clamando, Senhor, nós podemos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor, declarando que Ele é santo, 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 santo. Hoje é noite de você abrir a sua boca e declarar ao Senhor o quanto você o ama, o quanto Ele faz bem para você, o quanto Ele muda a sua vida. E nessa noite, nessa manhã, você pode adorar o Senhor, você tem liberdade para abrir a sua boca e declarar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa manhã, eu te convido você para adorar o Senhor, de declarar que Ele é santo, 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 que Ele é poderoso, que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de tudo, mesmo você sendo
glorificando o que o Senhor é. Nós te adoramos, nós te louvamos o teu nome nessa manhã. Nós temos o que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Abre a tua boca e começa a adorar o nome do Senhor nessa noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Não importa quem você é, Ele te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Não importa se você está caído. Não importa se você está caído, se está prostrado, Ele te ama. Deus me ama. E seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre com braços abertos. Aleluia, quanto pode crer que Deus está neste lugar, que Jesus está neste lugar, abre a tua boca e declara nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus caminho da tua Deus te dá glória. O que se vê o coração sente, o corpo responde. Agora esse coração já se fosse, não tem relação. Mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Eu te convido pra mais me deixar. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Declare diante da tua, o que se vê o coração sente, o corpo responde. Sombra agora esse coração, já Senhor, se não tem coração, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode exagerar e fazer morada, e fazer morada. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido pra mais me deixar. Eu quero seus pés.
Glória a Deus. Eu queria que você nessa manhã você fechasse os seus olhos, levasse seus pensamentos lá no alto de onde vem o seu socorro, porque o seu socorro ele vem do Senhor Jesus. O seu socorro não vem de mim, não vem do seu irmão que está do seu lado. O seu socorro ele vem do Senhor Jesus. E se você pedir, Ele vai te atender. Não entendo
Eu passo assim, livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Na tua
Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvor abençoado na igreja. Pude sentir a presença do Senhor neste lugar. Gostaria que você abrisse sua palavra, preparava aí lá em Mateus 10, versículo 1, amém? Quantos aqui estão com o ouvido ligado nos céus? Quantos aqui estão com o ouvido preparado para ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Deus, Ele tem prazer em falar com seus filhos. Quem aqui tem filho sabe o que eu estou falando. Eu já fui trabalhar e fiquei alguns dias fora, sem poder falar pessoalmente com as minhas filhas, sem poder abraçar. Isso faz muita falta. E às vezes nós ficamos tanto tempo longe do Pai, esquecemos, não sentimos saudade, não sentimos falta. Mas que nesta manhã você pode reatar o seu relacionamento com Deus, amém? Que Deus, Ele quer abraçar você todo dia, conversar com você. Ele quer te dar instruções, Ele quer te capacitar, Ele quer te enviar. Ontem nós foi numa ministração, ontem eu ouvi algo que ficou na minha mente. O pastor lá falou lá que sobre a flecha, sobre o alvo, sobre o arco, tudo começa com a letra A, mas o que me chamou a atenção não foi as palavras, da forma que ele encaixou elas. O que me chamou a atenção foi a questão que a flecha, o propósito não é direto no alvo. A flecha ela não chega em direto no alvo. Antes da flecha ir ao alvo, ela é impulsionada para trás. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes Deus nos puxa para trás, às vezes você se encontra num lugar que ninguém te vê, ou vamos dizer que alguém está te vendo sempre indo para trás, mas o preparado do Senhor é sempre assim, dentro da casa do Senhor. Às vezes nós queremos pregar o evangelho, às vezes queremos ser um levita, ou queremos ser um obreiro, um diácono, ou o que seja na casa do Senhor, aquilo que vai fazer para o Senhor. Primeiro nós precisamos retroceder mesmo para aprender, para Deus nos preparar. Então que nós sejamos como uma flecha. Que Deus esteja nos preparando, sabe? Nos impulsionando para quando nós ir direto ao alvo, nós sejamos certeiros. Sabe? Nós atingimos ao alvo de cheio. Porque com o Senhor não tem erro. Eu vejo a igreja missionária, às vezes muitos estão achando que está para trás. Não. É por isso que eu gosto do pastor Wagner, porque ele sempre tem uma palavra de vitória em seus lábios. O homem de Deus, ele não pode ficar com palavras pequenas, palavras de voltar para trás, porque ele quer não. Se caso você um dia estiver ficando ali, sendo impulsionado, prepara para estar nos lugares mais altos. A igreja missionária, eu tenho certeza que o impulsionamento que Deus está fazendo com ela vai ser para acertar um alvo em cheio. É para acertar o alvo, não é para ficar em meio termo. Não vai ser uma flecha lançada para parar no meio do caminho e cair, não. Ela vai ser uma flecha lançada para atingir o centro do alvo. E o alvo é Cristo. E quando nós estamos em Cristo,
nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não vive mais o velho homem andando perdido, andando sem rumo, andando caído, sabe, desleixado. Não. Você é um novo homem em Deus, uma nova mulher em Deus. Você tem identidade, você tem pai. Você é uma pessoa agora fortificada em Cristo. E quando nós chegamos neste alvo, meu irmão, nós devemos saber que a missão nos espera. Cristo, ele chamou os discípulos para fazer, foi uma missão. Ele não chamou os discípulos somente para ser ouvinte da palavra a qual ele pregava. Cristo não chamou aqueles homens somente para seguir ele em meio às multidões, em meio aos enfermos, os doentes, para somente ver a cura, o milagre. Jesus chamou e vem e me segue, eu farei-vos pescadores não de peixe, mas de homens. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de poder, de graça, de autoridade. Naquela época, se você ler a palavra e atentar sobre ela, muitos olhavam Jesus como nada, como pequeno, ou até mesmo como bruxo, que eles diziam, né? Ele faz isso porque os demônios e tal, e te ser. Muitos vão dizer isso de você. Porque o evangelho de Cristo para o mundo é loucura. Eu espero que você esteja preparado, sabe por quê, irmão? A gente temos pregado aqui que essa igreja vai haver cura, milagres, prodígios grandes. E o mundo, se você for olhar hoje no mundo, você não vê as igrejas praticando mais o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é qual? É cura, perdão, amor. Esse é o ministério de Cristo Jesus. Jesus, ele veio trazer algo que para o mundo é loucura. Se você for olhar o da lei daquela época, aqueles homens da lei que liam ali a lei de Moisés e diziam que praticavam elas, eles fizeram parte da morte de Cristo. Então eu quero trazer algo nesta manhã sobre missões, algo forte. Eu não posso trazer algo de mim. Eu tenho que trazer algo que seja de Jesus Cristo. E esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É de fazer discípulos, para pregar aí e pregar para todas as nações, anunciando, curando, libertando, amando. Amém? E lá em Mateus 10, 1 fala assim, ó: e chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Amém? Aqui na palavra fala, e chamando os 12, né? E chamando os 12. Jesus, ele é maravilhoso demais. O Espírito Santo de Deus me levou, porque né, a gente não é muito de preparar a palavra, mas o Senhor me chamou, me levou ali durante a oração sobre Samuel. Jesus chama Samuel. Deus, né? Deus chama Samuel. Só que quando Deus manda o seu filho na terra, e depois que Jesus passa o processo, ele é batizado, ele é preparado, depois que ele é impulsionado a ir, ele chama 12. É por isso que o Espírito Santo de Deus nos levou a dizer, para os nossos ouvidos estar atento à voz de Deus. E os discípulos estavam atentos à voz do Mestre Jesus Cristo. Que aqui diz que Jesus chamou eles. E quando Jesus chama os 12,
Jesus, ele ministra algo naqueles homens que o mundo não pode te dar. Jesus ministra algo sobre os discípulos, algo que o dinheiro, nem nada deste mundo pode te dar, pode te ministrar. Ele fala assim, ó, depois que ele chamou, ele deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsarem, e para curarem toda enfermidade e de todo mal. Jesus ministra algo, igreja, que o mundo ainda não conhecia. Se você for olhar a linhagem ali, como quando veio ali depois do Antigo Testamento, veio Cristo, da linhagem de Judá, como foi profetizado. E Jesus, ele manifesta essas obras, que não havia mais. Muitos anos Deus se calou com a terra. Deus não falava mais com o homem. E quando Jesus vem, ele manifesta a glória de Deus. Como que ele manifestou, Caleb? Curando os enfermos, expulsando todos os espíritos malignos. E como nós podemos fazer missão, irmãos, se nós não ouvirmos a voz de Deus? É por isso que muitas às vezes começa e para. É porque foi pela sua própria vontade. Mas hoje Deus está nos chamando. Como foi no início, como foi através do louvor, Deus, ele está nos chamando. Assim como Jesus, iniciando o ministério ali, iniciou o ministério de Cristo. E ele está até hoje aqui. Jesus, ele chama os discípulos e eles ouvem. E quando os discípulos vão, muitos milagres, prodígios acontecem. Quando Jesus ele é morto, ele sobe ao céu, até a sombra daqueles homens curava. O lenço daquele homem lá curava. Mas não era por conta daqueles homens, era porque eles ouviam a voz de Cristo. Eles entenderam o propósito de Deus. Nós precisamos ouvir essa voz. Nós precisamos entender essa voz. Samuel, quando ele ouve a voz de Deus, ele vai nele, porque ele não entendia, irmãos. Não é que ele estava errado, que ele não, é porque ele não entendia. Mas quando ele fala, diga, eis-me aqui, Senhor. Samuel começa a ter intimidade com Deus. Samuel começa a dialogar, a conversar com Deus. Quando Jesus chama os discípulos ouvem a voz do mestre, entendem a voz do mestre, e eles conversam com Jesus. Eles aprendem com Jesus como eu vou fazer, como eu irei. E Jesus ensina aqueles homens. E hoje na igreja missionária, irmãos, não estou aqui para levantar o ego de ninguém, mas sim para glorificar o nome do Deus Altíssimo que nós servimos. Eu glorifico a Deus pela essa igreja. Eu exalto o nome de Deus por essa igreja, porque tem nos ensinado a curar. As palavras aqui têm falado com nós, através do pregador, ou da pregadora, que nós devemos fazer missões, que nós devemos anunciar a cura, o milagre, o prodígio. Só que às vezes nós não estamos dando, nós não estamos dando atenção para o que tem sido pregado. Porque quando nós der atenção, Pedro não foi melhor que você. Pedro nasceu da mesma forma, foi gerado que você foi da barriga de uma mulher. Paulo. O negócio aqui que está a diferença, os ouvidos. A diferença está nos nossos ouvidos. O que nós temos ouvido. Como nós temos comportado diante de um mandamento de Jesus Cristo.
Ah, cara, mas no meu ouvido ninguém falou nada. Então não ouviu não, irmão? Vou te convidar a ler a palavra. Os 4 evangelhos de Cristo. Lá fala tudo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá fala tudo o que devemos fazer. E quando nós entendemos e aprendemos, essa palavra que Cristo ministrou na vida dos discípulos se cumpre em nós. Nenhum mal pode ir contra a nossa vida. Nenhuma perturbação pode ir contra as nossas vidas, meu irmão. Nós passamos a ser ministrante da palavra do Evangelho de Cristo e nós começamos a curar os enfermos, começamos a trazer vida àquele que está morto lá no mundo. Nós começamos a manifestar a glória de Deus. Isso é fazer missão. Não é somente ir para a África ou para os outros países, não. Primeiro nós precisamos ouvir o que Jesus ele tem a nos dizer, como se comportar, como rejeitar o pecado, como sabe andar em santidade, para que ele habite em nós o Espírito Santo e através do Espírito Santo nós possamos manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus é curar os enfermos, libertar os cativos. A Bíblia fala lá que sábio é aquele que ganha a alma, irmão. Sábio não é o que traz uma pregação excelente com palavras enfeitadas, e não é isso. É aquele que ganha almas. A Bíblia fala que aquele que ganha uma alma, multidões de pecados são perdoados. Quando se trata de alma, é algo que move o coração de Deus, porque Deus se entristece com a morte do ímpio lá fora. Imagine você ganhando aquele que está prestes a morrer lá fora. Deus, ele vai se alegrar com você, comigo. Essas cadeiras vão se encher. Quando entrar ali o cadeirante, nós vamos orar e ele vai ser, em nome de Jesus, curado dessa maldição, dessa doença ou desse fato que aconteceu com ele. O cego vai voltar a ver. Eu tenho fé nisso, porque esse é o Evangelho de Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos meditar na palavra. Precisamos entender e compreender a palavra do Senhor, irmãos. E a igreja missionária, ela não está mais naquele nível, irmão, de criança, de bebê que bebe leite. A realidade tem que ser dita. Eu não vejo mais pessoas aqui, bebezinha na fé. Se você ver a caminhada de Paulo, Paulo adverte muitas das vezes sobre isso. Nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus e viver o Evangelho de Cristo. Nós temos, é obrigação minha, sua, é nossa. Para que a glória de Deus se manifeste, irmãos. O louvor é bonito, toca o coração, sim. Mas se houver louvor e não houver o amor de Cristo, de nada vale. E o amor de Cristo é ganhar almas. O louvor que não gera almas, meu irmão, está com problema. O pregador que não ganha alma está com problema. A igreja que não ganha alma está com problema. E o jeito é resolver esse problema. Porque a missão já está fluindo neste lugar. Nós precisamos pegar aquilo que Cristo pôs nas nossas mãos. Precisamos de verdade abraçar o ID do Senhor, irmãos. Meu coração ele queima por missão desde que eu me entendo por gente. Só que Deus ele me cobra, ele fala: Caleb, cadê Caleb, as almas? Eu creio que Deus vai começar a colocar nessa igreja alma nos nossos corações. Vai começar a nos cobrar. Tem alguns irmãos que não estão vindo. Eu ligo, eu pergunto por eles, mas falta um fogo, irmão. Falta uma responsabilidade em nós.
Falta, sabe, uma verdade em nós. Nós precisamos ser despertados para essa verdade. Porque Jesus, ele não vai vir mais pregar, não, irmãos. Ele já pregou, ele escreveu, ele deixou aqui para nós, aqui, ó, o que devemos fazer. Quando Jesus vir ao céu, ele vai vir para buscar uma noiva. Ele não vai vir buscar mais pregadores para pregar, ele não vai vir buscar mais missionários para fazer missões, ele não vai vir buscar pregadores e levitas. Não, ele vai vir buscar uma noiva. E eu não sei você, mas se você pegar o que é uma noiva. Eu conheci a Nayara, nós começamos a namorar. Eu fui conhecendo a Nayara, eu fui vendo que ela era uma pessoa doce, uma pessoa brava, mas era uma pessoa boa. Comecei sabe? Nós se abraçávamos, nós se beijávamos. Comecei a amar a Nayara, Nós, graças a Deus, nos conhecemos na igreja. E ali despertou o amor, irmãos. Foi durante 2 nós namoramos 3 anos, 2 anos de noivado. Vou trazendo uma símbolo só para você entender o que é ser uma noiva. Humanamente. E quando eu conheci, sabe, a Nayara, eu peguei, nós falamos de casamento, nós noivou. Eu vi uma responsabilidade muito grande. Então, quando Cristo chama nós de noiva do Cordeiro, noiva, é porque Ele te conhece. Quando eu chamei a Nayara de noiva, eu conheci a Nayara, eu namorei durante 3 anos com a Nayara, para me poder chamar ela de noiva. Jesus te chama de noiva. Ô noiva minha. Jesus não quer te perder, irmão. Jesus não quer perder aquele que está lá fora. Hoje ele não é noiva. Jesus namora ele com os olhos. Mas Jesus quer trazer ele para fazer parte da noiva. Jesus quer um relacionamento com ele lá fora. Jesus quer um relacionamento. Nós já somos noiva. Mas Jesus quer pegar lá fora e trazer para ser noiva. Eu estava lá fora um tempo atrás. Jesus me trouxe para ser noiva. E quando se trata sobre noiva, irmão, é muito sério. Porque quando eu noivei com a Nayara, eu passei a conhecer ela mais. Porque durante o namoro, é uma coisa tranquila. Jesus às vezes está namorando lá fora, aqueles que estão lá fora. Você não tem tanta responsabilidade sobre ele. Não tem. Por mais que ele morreu na cruz, sim. Mas ele fez o papel dele já, ele cumpriu o papel. Jesus hoje, se você for olhar pela palavra, ele morreu por todos. Mas só é filho quem aceita ele. Nós somos filhos. Mas Jesus está doidinho lá fora, que aqueles todos venham ser filhos. E quem que vai fazer isso acontecer? Somos nós, igreja, noiva de Cristo. Amém? E depois que eu conheci a Nayara, eu comecei a chamar noivei, pus a aliança de ouro. Meu Deus, comecei a pensar, irmão, na responsabilidade. Bom, mas agora eu tenho que arrumar uma casa. E Deus me deu uma casa, irmão. Quando eu era jovem, irmão, eu tinha muita fé. Nayara sabe que eu não tô mentindo. Eu panfletava na rua, irmão. Aí eu arrumei um emprego na Rio Doce Imóveis, na Guarapari. Fui lá e noivei. Passou 6 meses, eu comprei uma casa. Eu pedi a Deus. Eu falei, Deus, hoje eu sou noivo. Eu tenho que ter minha responsabilidade. Como que eu vou casar com a Nayara sendo que eu não tenho uma casa? Deus nem não. A responsabilidade de noivo é maior, irmão. Se eu não batalhasse, se eu não trabalhasse, se eu não lutasse, eu não conseguiria adquirir uma família que eu tenho hoje. E Jesus é assim conosco. Quando Jesus te chama de noiva, você tem uma responsabilidade. Você já não é mais só namorado. Jesus não está só te namorando. Você é de noivo. Você tem alguém por você.
A Nayara tinha que me emprestar onde que ela foi. Eu tinha que saber o que ela comeu. Eu tinha que saber por que ela está passando. Eu tinha que saber de tudo. Porque eu era o noivo dela. Jesus é assim conosco hoje. A missão, ela começa primeiro com um namoro lá fora. Alguém foi lá fora te namorar e te trazer aqui para dentro. Você está aqui hoje. Só que você já não é mais namorada, você é noiva. E noiva requer responsabilidade. Vai haver um casamento. Nós estamos nos preparando para casar com Cristo, dizendo assim. E o que nós temos para o noivo? Jesus compara o amor dele para conosco como do casamento. O que nós vamos apresentar para o noivo? Chegar lá de mão vazia, sem nada? Então é muito sério isso. Porque aí quando eu conheci a Nayara, nós virou noivo, Deus foi me abençoando, eu casei, irmão. Tive 3 filhos. E nós vivemos uma vida abençoada diante de Deus. Eu não falo só de riqueza não, irmão. Estou falando de você poder ir para Paris. Não estou falando sobre isso não, irmão. É muito além disso. Isso aí o dinheiro compra. Mas o amor só há em Cristo Jesus. O nosso Senhor. E Cristo está chamando nós hoje. Venha, noiva. Eu quero te conhecer mais. Sabe? O noivo deixou para nós algumas lições. Jesus Cristo deixou alguns afazeres para a noiva. Imagina, irmão. O marido vai lá casa com a noiva que não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe trabalhar, não sabe fazer nada. O cara não sofre, gente. Se a mulher casa com um homem lá, com um homem que não quer trabalhar, só fica em casa vendo televisão, a mulher não vai sofrer? Jesus não quer noiva assim, não. Jesus quer nós aqui, ó, juntos. E somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Nós temos que ser família. Nós aqui missionários, irmão, nós nos tornamos noiva de Cristo. E quando nós entendermos isso, eu tenho certeza, irmão, não estou falando duvidoso não, eu tenho total certeza que a glória de Deus vai se manifestar maior ainda neste lugar. Falta pouco. Eu não vejo muita dificuldade nessa igreja. Não vejo não, irmão. Sabe por que eu não vejo? Porque você é noiva de Jesus. E quem é noivo, irmão, conversa com o noivo. Eu ganho nada conversar demais, né, amor? Você lembra, amor? Quantos planos nós fez, amor? Jesus quer fazer planos com você. Jesus quer chamar para uma intimidade verdadeira, sabe? De noivo para com noiva. Jesus quer começar a preparar um casamento mais, sabe? Está se aproximando. Tem coisa que não dá para deixar para daqui a 1 ano, não, irmãos. É para agora. Jesus quer relacionar com você. Jesus quer relacionar conosco, a igreja missionária. Jesus quer, sabe? Porque o casamento vai acontecer na hora que tiver tudo pronto. Nós não estamos ainda totalmente prontos. Por quê? Nós devemos manifestar a glória do Pai neste lugar. Devemos curar os enfermos. Buscar os que estão perdidos lá fora. Então eu peço em nome de Jesus que nós comecemos a praticar os feitos de Cristo nessa igreja. Não para, sabe, não para dizer que o Caleb ou que a Cida ou que alguém, não, irmão, não. Para glorificar e sabe? E a glória e a honra seja dada a Deus, irmãos. Mas quando nós fizermos isso, irmão, nós vamos ser destaque na terra, porque nós estamos manifestando a glória de Deus.
Amém? Então que nesta manhã eu gostaria que você se levantasse. Que você colocasse essa palavra dentro do seu coração. Irmão. Porque Jesus, ele veio e se manifestou em carne. Ele se manifestou em carne. Vou trazer mais uma prova que você é noiva dele. E o diabo não toca em você. Porque a Bíblia fala que Jesus se manifestou em carne. Irmão, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos. Nós estávamos condenados. Mas quando o noivo vem, ele se manifesta em carne. E a minha Bíblia, a nossa Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E quando ele se manifesta e ele vem e se entrega por nós, ele desfez todas as obras que o diabo tinha feito contra as nossas vidas. O pecado não nos escraviza mais. Você é livre. Jesus te libertou. O noivo, quando ele te namorou, irmão, ele te libertou. Jesus, quando ele te namorava, você estava escravizado. Jesus, quando ele olhava com os olhos assim para você, você estava preso, algemado. Você estava ali a morrer. Mas Jesus se manifesta. E durante esse namoro, ele ama você. Ele começa a te amar com amor incondicional. Ao ponto de morrer em morte de cruz. E ali se inicia um noivado. Porque quando ele morre, ele tira você lá de longe, de trás para perto. Como o bispo diz, ele te coloca sentado no lugar mais alto. Ele te coloca onde os anjos não estão. Ele te coloca onde os famosos não estão. Mas ele te coloca o lugar mais alto, que só ele é digno. Mas ele te chama para o relacionamento. E quando você noiva com alguém, você está preparando ele para estar junto com você. E é isso que Jesus fez. E logo haverá um casamento. E você será um com ele e ele um com você. Como Jesus disse: Pai, que eles sejam um em nós e nós um com eles. Então se prepare. Enquanto ele não vem fazer o casamento, manifesta a glória dele. Enquanto ele não vem, manifesta a glória de Deus. Porque é um dever nosso. Ele nos chamou. Jesus nos chamou, igreja. Jesus nos tirou da garra do inimigo, nos tirou do império das trevas e nos colocou no lugar de luz, nos colocou no lugar mais alto e diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, anunciando o meu evangelho, o evangelho de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja, a tua palavra foi ministrada, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, ir dar fruto. Nós queremos, meu Pai, pregar o teu evangelho. Queremos ser noivas sadias. Queremos, meu Pai querido, ser, ó Pai querido, como as 5 virgens prudentes. Queremos ser, meu Pai querido, luz no alto que ilumina, ó Pai, aonde quer que chegamos, meu Pai. Que o teu amor, ó Pai, que o teu amor, que quando o Senhor nos namorou, nos olhou, o Senhor falou assim: eu amo eles tanto que eu vou morrer por eles, para trazer eles para mim. Que este amor exala sobre nós. E que nós possamos pregar no mundo afora e dizer: quão grande é este amor, quão grande foi este amor. Que este amor, meu Pai querido, é para o preto, para o branco. Este amor é para o rico, para o pobre. Este amor, meu Pai querido, é para o cego, é para o aleijado. E que quando eles reconhecerem, eu creio que o teu milagre vai alcançar eles também. Por isso eu te peço nesta manhã, abençoa cada um aqui.
Vai valer a pena. Abençoa cada uma pessoa aqui neste lugar. Vai valer a E pena. que teu Espírito Santo Vai valer a pena. esteja dentro deles. Todos os momentos da vida deles. Vai Em valer nome a de pena. Jesus. Amém. E amém. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, Senhor. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. E que nós possamos viver essa verdade. Amém? A verdade que é Cristo Jesus. Tá? É uma verdade que, desde que eu conheci, irmão, eu tentei fugir, mas não dá. Sabe, eu já me escapei, mas essa verdade me persegue. Jesus Cristo, meu amigo, quando você se torna noivo, aonde você for, Ele está com você. Aonde quer que você chega, Ele vai chegar com você, Ele vai falar com você. Amém? Acostume-se com isso. Se acostume com isso, irmão. É bom. Estou pedindo você para acostumar com algo ruim, não, é algo bom. Amém? A voz dele vai soar nos seus ouvidos. Ele vai te chamar para orar de madrugada. Ele vai te chamar para, quando você estiver almoçando, ele vai querer almoçar com você. Isso é ser noivo, noiva. Quando você for no mercado, ele vai fazer compra com você. Eu e a Nayara, a diferença de mim e a Nayara com o relacionamento com Deus, que com Deus é mais sério, é muito mais além. Porque a Nayara, eu deixava ela na casa dela, eu ia pra minha. Com Deus não, irmão. Você vai na esquina e está com você. Você sobe, ele sobe com você. Você desce, ele está lá embaixo com você. O relacionamento com Deus é maravilhoso. Amém? Então que você viva isso. Tá? Procure mesmo de verdade viver um relacionamento de noivo para com noiva com Cristo. E eu tenho certeza, irmão, não só a sua vida vai mudar, mas a vida de muitas pessoas vão mudar através da sua vida. Muitas pessoas. Amém? Quantos aqui sentiram a presença do Senhor durante o culto? Glória a Deus. Tem uns recados aqui, irmãos, para as mulheres, para as guerreiras do Senhor. Vai ter o culto aí, irmãos. O dia é qual, amor? 21? Dia 21 de fevereiro, irmão. Essa igreja, nós vamos descobrir se o bispo fez essa fundação boa. Ah, Filipão, será que os tubulão estão bem para baixo aqui, meu Filipão? Porque Deus vai balançar esse lugar. Irmão. Dia 21 de fevereiro, as mulheres que estão aqui. E vocês, homens, aonde você vê as mulheres, as vizinhas lá, da frente, de trás, de um lado do outro, chama elas. Anuncia para elas que vai haver um mover de Deus nesse lugar, dia 21 de fevereiro. As mulheres vai sacudir Santa Mônica, irmão. Se enfermo passar aqui na porta, vai ser curado. Eu profetizo em nome de Jesus. E você daqui da casa, você está convidado. Mais do que convidado, você está, como é que fala? Convocada. Para vir manifestar a glória de Deus neste lugar. Amém? Então se prepara. Faz um jejum, tá, irmão? Faz um propósito diante de Deus. Porque eu creio que através desse culto, pessoas vão ser transformadas. Amém? Então esse é o recado que está dado. Amém? E outra coisa que eu quero dizer sobre o culto de missão. Eu quero pedir mais uma vez, irmão. Você que tem um vizinho, um amigo, um irmão, um parente, sabe? Faz um papel de missionário com eles. Sabe, pergunta se pode aceitar nós na casa dele para fazer um aprisco. A gente vai lá com o maior carinho. A gente vai com carinho lá, com amor.
Sabe, a gente vai abraçar essa pessoa, a gente vai acompanhar essa pessoa, vai pregar o evangelho para ela. Então você aí que está sentado aqui hoje, faça missão. Se você não puder ir, às vezes eu sei que a tarefa é muita tarefa para a gente, mas faça dessa forma. Fala com o vizinho, fala aqui, não, lá na igreja tem uns meninos abençoados, deixa eles virem aqui orar na sua casa. Ah, mas meu filho está na droga. Nossa, tem um pessoal lá na igreja que é mestre para mexer com isso. Cristo chamou eles para mexer com isso aí. Convide nós vamos lá, irmão. O vício vai sair da pessoa. Eu tenho certeza que eu estou falando. Essa pessoa vai tomar nojo das drogas e vai pregar o evangelho. Amém? Então faça a missão, irmão. Sabe, tem um casal lá brincando, tá separando, chama nós. Nós vamos manifestar a glória de Deus lá e Deus vai trazer restauração no casamento. Amém? Então todos aqui ouviram bem aí, gravaram aí, irmãos? Aleluia. Tá tudo ligado aí? Então glória a Deus. Amém? Gostaria que você levantasse, vou estar abençoando os irmãos, para nós ir para casa, debaixo da cobertura de Deus. Deus abençoe. Fecha os olhos, eu vou estar orando e abençoando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja amada. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai. Do mesmo jeito que eles vieram, meu Pai, levam-os em paz, ó Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua cobertura. Ó Pai querido, Deus amado, eu peço ao Senhor, ó Pai, envie os teus anjos ao redor deles, meu Pai, para guardar eles, para confundir o inimigo, meu Pai querido, porque nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então o mal não pode tocar em nós. Então desperta em nós essa autoridade que o Senhor nos deu, para nós poder manifestar a tua glória, para nós poder ganhar almas, para nós poder, ó Pai querido, povoar, meu Pai querido, essa terra com filhos de Deus. Assim eu oro e abençoo a cada um. Vá em paz. Que o Senhor Deus te acompanhe, te livre e guarde de todo mal, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. A Amém? minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente meu Senhor. O meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu do mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou.